Vamos lá, Thiago Fint fez 100 milhões. O cara conseguiu fazer isso em 45 dias. Meu Deus, Vamos ver esse resuminho parece aqui. que nós tivemos, para quem conseguiu comprar, já um faturamento aqui absurdo. 10 milhões de reais em 10 minutos. Incrível, né? 45 dias de lançamento, 100 milhões 232.999 reais e 23 centavos. Vamos lá, ali todo smokezinho. Ele realmente cumpriu a promessa. O mercado digital não é mais o mesmo. O lançamento do Thiago Fint já acabou, só que o nome dele entrou pra história. Porque ninguém alcançou a marca de incríveis 100 milhões em um único lançamento antes aqui no Brasil. No primeiro dia que esse carrinho foi aberto, eu gravei um vídeo pro YouTube e postei. Nesse vídeo eu virei pra vocês e falei, ele vai vender 100 milhões. Esse foi o maior lançamento da história desse país. O Thiago Fint fez nesse lançamento no mínimo 100 milhões de reais. E 45... ele fez 100 milhões, né? Mas quanto será que ele gastou? O próprio Érico fala, né? Que, tipo, os lançamentos grandes dele, ele ficava com 7 milhões só. Mesmo tendo faturado 20 e tal. Então... queria saber, né? Quanto será que ele ficou de verdade, no final das contas? No bolso dele, né? Pagando tráfego, equipe e tudo mais. 5 dias depois de eu gravar esse vídeo, o que eu falei ali aconteceu. Mas como que eu sabia? Eu sabia porque matematicamente estava na cara que isso ia acontecer. E eu vou te falar por que estava na cara, matematicamente falando. Ele bateu vários recordes de lançamento e nesse vídeo aqui você vai escutar todos que eu apurei até agora. Por último, eu vou te dar nesse vídeo o funil exato que ele usou para isso acontecer. Olha, o segredo revelado. Anúncios no aeroporto de Confins. Anúncios na Times Square, a rua mais famosa do mundo. Reportagens sobre a sua história. O Ryan falou, acho que foi o Ryan mesmo, alguém. Quanto que é, tipo, você aparecer um minutinho ali, ou determinado tempo na Times Square. Provavelmente ele não deixou, tipo, muito tempo, né? Não tem nem porquê. É mais só pra fazer, tipo, um marketing mesmo. E sobre o grupo de milionários que ele tem, acho que é, tipo, passando na TV um aberta. assim. Aquele que reuniu os maiores dessa. nomes de vendas online do Brasil na Grécia. Que apareceu em 3 meses para mais de 100 milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil. Que bateu recordes atrás de recordes em todas as redes sociais. Uma história de cinema, de drama, reviravoltas, mudanças. De alguém que foi contra tudo e contra todos e que atravessou a contramão dos lançamentos. O homem que fez mais de 100 milhões de reais em 45 dias. Tá na hora de você conhecer a história não contada sobre Thiago Fint. Eu conheci ele por causa dessa parte de produção. O João Flauzino, lá da Externe, quem não sabe é um dos maiores videomakers aí do Brasil e tal. E ele me mostrou mó cota atrás, tipo, uns 2 anos atrás. Quando ele começou, né, quando fez o primeiro lançamento, provavelmente ele apareceu pro João. E tipo, a questão de produção que chamou muita atenção, né. Acho que o Dudu e Luane faz a captação dele, se não estiver enganado, viaja com ele pra fazer as filmagens. Se for o Dudu e Luane mesmo, é ali da região. No primeiro dia de lançamento eu analisei o passo a passo do lançamento dele, analisei cada palavra que ele falou. Naquele dia eu falei, Thiago Fint, o senhor sabe que o senhor já fez 100 milhões. O senhor pode não estar com esse dinheiro no bolso, pode não ter feito ele ainda, mas o senhor sabe que vai fazer. Ninguém convenceu tão bem as pessoas dentro de um lançamento como fez o senhor Thiago Fint. Finalmente, 45 dias o carrinho fechou. 3 dias antes do carrinho fechar, ele vai e anuncia o faturamento do lançamento. E o faturamento, 100 milhões de reais. Bateu exatamente com o que eu falei que ia bater. Fechou como eu falei. Como que eu sabia? Matemática. Nesse vídeo você vai ver essa ela nunca falha, né? Antes do carrinho fechar, eu sabia que poderia ser muito difícil bater esses 100 milhões. Mas, apesar de ser muito difícil, quase impossível, não era impossível, era possível sim fazer. E agora você vai conferir exatamente como ele fez. Desde a matemática por trás do lançamento dele, desde cada anúncio que ele fez e até a psicologia por trás da venda. Eu também vou comparar o número dele com os números daqueles que eram os maiores lançamentos que o mercado já tinha visto antes dele. E vocês vão ver matematicamente e vão ver numericamente que é
possível que um ser humano aqui no Brasil tenha vendido mais que o Thiago Finch vendeu nesse lançamento. Antes disso, como você isso com já certeza, sabe, acho que ninguém duvida disso. Então deixa o like, se inscreve no canal. 170 mil pessoas simultaneamente no YouTube. Se contasse a audiência inteira de todas as plataformas, seriam 200 mil pessoas ao vivo. E mais de 1 milhão de pessoas em todas as lives que ele fez. As visualizações que ele tem no YouTube para as lives de lançamento somam 2.436.000 pelos vídeos que estão disponíveis hoje. Ele fez um total de 9 lives e dedicou 9 horas, 48 minutos e 43 segundos em todas elas juntas. 1.296.000 visualizações em podcasts durante apenas 3 semanas e com apenas 2 participações. Em 3 semanas ele já é um empresário do nicho de vendas online, com mais visualizações no PrimoCast e no Inteligência Limitada. A hashtag Thiago Finch tá nesse exato momento com 341,6 milhões de views no TikTok. Vamos ver se ela vai fazer 423 mil pessoas diferentes pesquisaram o Thiago Finch no Google durante o lançamento dele, segundo o Ney Patel. Segundo o SimilarWeb, que é o analista de tráfego mais confiável do mundo, o site Nômade Milionário recebeu 436 mil visitas em fevereiro, 2,8 milhões de visitas em março e 2,3 milhões de visitas em abril. Ou seja, 5,5 milhões de pessoas visitaram o site. Olha esse número, meu amigo, tá maluco. De aquisição do curso durante o lançamento. 500 mil visitaram. Imagina a impressão, o alcance que esse cara não teve. O quanto ele não gastou, tá maluco. Pô, é que não vai fazer isso, que ele não é, tipo, ele não cria conteúdo, essas coisas assim, fora desses lançamentos que faz ocasionalmente. Mas se ele fizesse, eu queria ver, tipo, quanto que ele gastou nessa campanha. Um site antes mesmo da compra ser autorizada. Nem e depois fosse que a mais compra ou menos foi autorizada, falando por mais de alto, tá 5 milhões de pessoas foram até aquela página de aquisição. Pra você ter uma noção de quanto esse resultado é absurdo, o Pablo Marçal, um dos maiores players do Brasil, e talvez já foi o maior, tava em lançamento exatamente na mesma época que o Thiago tava. Na verdade, o Pablo fez 3 lançamentos diferentes, em 3 meses diferentes, enquanto o Thiago Finch fez um. Mas no maior de todos, o Pablo colocou 150 mil pessoas na live dele simultaneamente. Todas as plataformas, numa live que durou 7 horas. Porém, a página de compra do Pablo Marçal recebeu 105 mil visitas em fevereiro, 59,2 mil visitas em março e 318 mil visitas em abril. Totalizando em 3 lançamentos diferentes, 480 mil visitas de pessoas interessadas no curso dele. Os 3 cursos diferentes que ele lançou. No mesmo período, Thiago Finch, em vez de 3 lançamentos diferentes, fez um. E enquanto o Pablo Marçal teve 480 mil visitas em 3 lançamentos, o Thiago Finch teve 5,5 milhões de visitas de pessoas interessadas em adquirir o curso dele. É importante falar também, né, que não vai se aplicar aqui, que a gente tá falando de peixe grande, né? O ticket dessa galera é tipo, no mínimo 2, né? Do Thiago acho que era quase 3, né? 2.999, um bagulho assim, 97. Do Pablo eu não sei quanto foi o ticket desses 3 aí. Mas se a gente jogar isso pra pessoas menores, né? Não necessariamente quem teve mais alcance, mais visita e tudo mais, conseguiu maior faturamento, né? Ela pode conseguir com uma venda, no estado de outro com 10, né? A gente falando em coisas bem menores, né? Inclusive, falando do Pablo Marçal, provavelmente antes do Thiago Finch, o maior lançamento da história do Brasil era do Pablo Marçal. Pra vocês compararem a distância do recorde que o Finch colocou, eu admiro os dois, tá? Os dois são geniais lançamentos. O Pablo Marçal quebrou recordes, então ele foi o melhor em várias épocas, ele bateu recordes que não tinham, então ele alcançou resultados que as pessoas não alcançaram antes dele. Eu gosto muito e acho ele genial, mas aqui eu estou comparando números. Quando você compara números, os seguidores do Thiago Finch com os seguidores do Pablo Marçal, o Pablo Marçal leva vantagem, ele tem 4,1 milhões de seguidores no Instagram e quase 2 milhões de seguidores no YouTube. O Thiago Finch tem 1/4 disso no YouTube e tem a metade disso no Instagram. Agora, pô, eu acabei de parar pra pensar uma coisa aqui. Será que a candidatura dele, do Pablo Marçal, na política influenciou? Porque eu não lembro os números deles, né? Não sei os números dele antes desse período eleitoral que a gente passou mais recente, né? Será que isso influenciou pra ele ter esses números agora? Ou, tipo, será que isso é normal? É interessante, depois eu vou pesquisar pra ver. vamos comparar os Dizem que vai virar um corte pra ficar mais fácil pra minha vida. Se você souber a resposta disso, comenta aí. acessos de pessoas interessadas em comprar o produto dos dois, para comparar os resultados. Se você pegar os últimos 2 anos de acessos do site onde o Pablo Marçal vende curso, pablomarcal.com.br, é o site que ele mais usa para vender os produtos dele. Esse site teve 4 milhões de visitas em 2 anos. Enquanto isso, o site Nômade Milionário
do Thiago Finch. Teve 5.475.000 visitas em 3 meses. Mas, como existem outras pessoas lançando e ninguém nunca divulgou faturamento de 100 milhões, há quem diga que o Pablo Marçal não era o maior. Há quem diga que o Thiago Nigro tem o recorde de maior faturamento. E eu realmente admiro muito o Thiago Nigro. E o Thiago Nigro é estupidamente grande nas redes sociais. Ele tem 8,2 milhões de seguidores no Instagram e 6,4 milhões no YouTube. Muito mais. Quanto será que o Thiago Nigro tem de patrimônio? Fiquei em dúvida agora. Nigro Fortuna. Vamos ver quanto que ele tem. 22 milhões? Dele, né? Mas do Grupo Primo. Quanto vale o Grupo Primo? Quanto vale o Grupo Primo? Hoje tem 2,5 milhões no Instagram e 500 mil no YouTube. O curso mais vendido do Thiago Nigro é a Finclass. O Thiago Nigro, inclusive, declarou que chegou a gastar mais de R$1 milhão pra gravar uma aula da Finclass. A Finclass não é feita em lançamento. A Finclass tá sempre aberta e o Nigro faz campanha dela o ano inteiro, faz anúncio dela o ano inteiro, faz campanha dela o ano inteiro e faz live dela do ano inteiro. Ele tem anúncio ativo o tempo todo e ele também colocou mais de 100 mil pessoas simultaneamente em lives. Por causa disso, as pessoas acham que o curso do Thiago Nigro já faturou mais que o do Thiago Finch. Vamos aos números. Nos últimos 2 anos, entre maio de 2021 e abril de 2023, a Finclass teve 4,4 milhões de visitas no site. Inclusive, falando da Finclass, o recorde histórico de visitas no site deles foi agora, em abril, no lançamento do Thiago Finch. E na mesma época que o Thiago Finch gravou podcast com o Thiago Nigro. Foi um recorde histórico. 1,2 milhões de visitas em abril. 2,1 milhões de visitas nos últimos 3 meses e 4,4 milhões de visitas nos últimos 2 anos. O Thiago Finch teve 5,5 milhões de visitantes no site para a venda do curso dele nos últimos 3 meses. Aí há quem diga que é o Érico Rocha, que também já teve o recorde de maior lançamento do Brasil. Há quem diga que o Érico Rocha fez muito mais. Então vamos aos números. Nos últimos 2 anos, o site formuladelancamento.com.br, usado pelo Érico para vender o curso mais famoso dele, teve 3,9 milhões de visitas. O recorde do Thiago Finch foi tão absurdo que se você... Mano, é muita coisa, né, que essa galera grande vende. Tá maluco. Olha esses números. Tudo bem que a gente tá falando que esses eram pouco, por causa que a gente tá comparando com o Thiago Finch. Mas se você pegar cada caso isolado e comparar com gente normal, é muita coisa. Se você comparar ele com os maiores players que fizeram o lançamento, somando os acessos de todas as pessoas interessadas em comprar os cursos desses players nos últimos 730 dias, ninguém chegou perto dos acessos que o senhor Thiago Finch enviou para o seu site de venda nos últimos 90 dias. E como que ele conseguiu um resultado tão absurdo? De todos os motivos que eu já analisei que levaram ele a ter esse resultado, desde os pouquíssimos vídeos que ele tinha no YouTube, as raras aparições que ele fazia no Instagram e mais raras ainda no TikTok, olhando o lançamento de perto, buscando desde as postagens, analisando cada fala de cada segundo de live, analisando anúncio, analisando o funil de venda que ele usou, analisando como ele aplicou perfeitamente o livro 48 Leis do Poder e 33 Estratégias de Guerra. Se eu fosse resumir tudo, graças para você e falasse que ele tem um segredo, eu poderia falar. E eu diria que o segredo dele foi não vender para vender. Até hoje, no Brasil e no mundo, todos os livros de marketing, venda, lançamentos, copy, tráfego, funil de vendas, o próprio Russell Brunson, o Jeff Walker, que inventou os lançamentos, inventou o fórmula de lançamento, todos afirmam que o segredo para o maior resultado está no volume. Quanto mais lançamentos você fizer, mais resultados você terá. A quantidade supera a qualidade. E você vê o quê? As pessoas seguindo o que eles falam, achando que a quantidade supera a qualidade, fazendo lançamento todo mês, a cada 30 dias, 60 dias, 90 dias. Criam produtos perpétuos para vender para sempre, como o Novo Mercado, do Ícaro de Carvalho, e a Finclass, do Thiago Nigro. E você vê uma chuva também de cursos que não ensina nada. Curso de pirâmide, que tá sempre aberto também. Esses não é, mas você vê coisa ruim também. E todo mundo vendendo muito e ganhando dinheiro. E o Thiago Finch, 2 anos, não abre nada. Não fala nada, nega clientes o tempo todo. Enquanto isso, Pablo Marçal, Wendel Carvalho, Thiago Nigro e Érico Rocha, que são os maiores do mercado antes desse lançamento. Explicando essa ideia também, né, que é interessante, que eu acho que não vai falar aí, que já tá passando para outra pauta. O pessoal faz isso porque tem um tempo de vida, né, do teu seguidor. Daqueles que entram, compram e saem, ou daqueles que ficam, tipo, 1 ano, vamos dizer assim. Por quê? Se eu começar a falar com vocês aqui sobre marketing, vai ter uma quantidade, né?
pra falar sobre design, eu vou poder falar com vocês um dia inteiro. Se você ficar um dia inteiro do meu lado, eu falo tudo que eu sei sobre design com você. Se você ficar outro dia comigo, eu consigo falar sobre tráfego um dia inteiro com você. E, tipo, falo um dia e você tirou tudo que eu tenho. Se você conversar comigo um dia sobre, sei lá, criação de conteúdo, né, orgânico, você tira tudo que eu tenho ali em um dia. Então você precisa fazer esse giro, né, de pessoas novas. Lancei e tal, eu já finalizei o trabalho em cima das pessoas, né? Fechei o arco em cima das pessoas. Por isso que a galera faz assim também, né? Explicando. Todos eles abrindo o curso o tempo todo, vendendo muito, seguindo o modelo de lançamento dos americanos e tendo resultados semelhantes aos americanos, priorizando quantidade de lançamentos. E é claro que deu resultado. Pablo Marçal, por exemplo, ele tem um patrimônio gigantesco. No final do ano de 2022, para ser candidato à presidência, ele precisou declarar a fortuna dele. Ele declarou publicamente que A fortuna do primo rico é essa também, consegui dividir metadinha lá com a mulher, né? Tem esse detalhe. possui uma fortuna de 96 milhões de reais. Resultado deu. Todo mundo teve resultado fazendo isso. Só que aí vem o Thiago Finch e tem mais resultado que todo mundo. Faz mais de 100 milhões de reais em 45 dias. Por quê? Literalmente porque ele não vendeu pra vender. Ele tinha a vida dos sonhos antes de falar sobre sonhar. E eu já falei aqui sobre a vida dele, a história dele. Tem o vídeo da história do Thiago Finch de um lado, tem o vídeo do PLR de outro, tem o vídeo do lançamento de outro. Você pode constar qualquer um aqui na descrição. Mas o fato é, por tudo que eu já falei, a vida dele não é nada barata. Tá? Nada barata. E ele já pagava muito imposto, ele já fazia muitas viagens, ele rodou o mundo 8 vezes antes de abrir o primeiro curso. Paralelo a isso, paralelo a ele levando a vida cara, rodando o mundo, fazendo viagem, vida cinematográfica, falando que vende pela internet pro mundo inteiro, caladinho, sem ensinar nada e sem vender nenhum curso. Paralelo a isso, você vê uma ascensão de cursos no mercado brasileiro. E aí, sabe o que o brasileiro começa a pensar? Com a quantidade de cursos que ele vê o pessoal fazendo e com as pessoas fazendo lançamento de curso mês após mês, o pessoal se questiona, será que a renda dessas pessoas que vendem curso mês após mês vem do quê? Será que vem do que eles ensinam nos cursos ou será que vem dos cursos que eles vendem? Será que eles vivem o que pregam ou vivem dos cursos que vendem? Mercado brasileiro pensando isso, questionando. Até o Barça tem curso. E vendo paralelo a isso, uma pessoa lá maior da bolsa, sem pessoa vender física. nada. Pronto, 2 anos seguidos. O Thiago Finch precisou. 2 anos provando que ele vivia do que ele fazia, que ele não precisava dos cursos. Provando a... Detalhe também, hein? Pelas imagens a gente tem a prova. 2 anos criando conteúdo, fazendo a estratégia e sem cortar o cabelo. quantidade de empresas que ele tinha. E essa literalmente foi a principal jogada Aqui, ó. Ó. Cadê? mercado brasileiro pensando isso, questionando Ele é um tudo, molecão aqui, ó, cabelinho curtinho, vendo ó. paralelo a isso, uma pessoa Ó, em ascensão cabelinho sem vender decrescendo. nada. Será que ele tirou foto em frente ao espelho? 2 anos tirando foto em frente ao espelho, mesma pose. Pronto, 2 anos seguidos. O Thiago Finch precisou. 2 anos Aí, ó. provando que ele vivia. Crescendo, do 2 que anos sem ele cortar cabelo, fazia, tá que ele não confirmado, precisava Thiago dos Finch. cursos. Provando a Confirmado, Thiago Finch, 2 anos sem cortar cabelo. quantidade de empresas que ele tinha. E essa literalmente foi a principal jogada dele. Sem vender nada, ele comprou tudo que ele tem, pagou tudo que ele tem, viajou o mundo, rodou o planeta 8 vezes, sem precisar vender nenhum curso. Inclusive ele comprou o Camaro, o Corvette, a Ferrari, a Lamborghini, fez as viagens 8 vezes, sem precisar vender nenhum curso. Até você assistindo essa vida que ele leva, pagando 300, 400, 500 mil de imposto por mês e não vendendo nada, ia se questionar, da onde vem tanto dinheiro? Aí o Thiago Finch sabia que você se questionava e ele deixou você se questionar. Quer me acompanhar? Brincadeira. Acompanha. Quer me Importante acompanhar? falar isso. Não acompanha. Fica quem quer, eu não ligo, não faz diferença, não vou vender, não muda nada pra mim. Mas se você decidir me acompanhar, saiba Ele que eu era não vou mais te ensinar influencer, nada, né, nessa fase. tá? Assim, de graça eu nunca vou te ensinar. Então, Durante esse se você período. decidir me acompanhe porque você gosta de quem eu sou. Não me acompanhe porque você espera que eu vou te ensinar alguma coisa ou porque você acha que você vai aprender de graça comigo. Porque você não vai. O YouTube do Thiago Finch não tem nada, enquanto o YouTube dos outros estão lotados. O YouTube literalmente paga você pra ensinar. O YouTube me paga pra ensinar. Eu comecei há 3 meses e ganho muito bem aqui. O Thiago Finch fazia questão de falar ao mesmo tempo que ele não queria nenhum real de nenhum lugar além do negócio dele, com PLR. E o Thiago Finch vai te explicar pelo menos o que é PLR de graça? Não. Vai explicar funil, anúncio, marketing digital, loja virtual, venda online, como ele vende em dólar, euro, alguma coisa? Pelo menos explicar pra eu entender? Não. Ele vai viver a vida dele calado, aproveitando do jeito que ele gosta de fazer, porque ele literalmente não quer te vender. Tanto é que viralizou um corte dele lá no TikTok, que ele falava assim, ó, não, eu não tenho concorrentes, porque ninguém faz o que eu faço. Não, eu não tenho concorrentes.
Porque ninguém faz o que eu faço. Cê é o Nossa, eu bichão cansei de mesmo, ver hein, esse doido? vídeo. E aí, sem vender para vender, na primeira vez que ele decidiu vender, ele decidiu virar para o Brasil inteiro e falar: eu vou vender. Desde anúncios na Times Square lá nos Estados Unidos, até anúncios nos aeroportos aqui do Brasil. Anúncio no TikTok, no Instagram, no Facebook, anúncio no Pinterest, anúncio no Você é Google, Record? Ele apareceu na anúncios Record, em não tô todas as sabendo. redes sociais que você fosse. 100 milhões de pessoas atingidas pelos anúncios e, por fim, os recordes. E alguns recordes que eu calculei são: primeiro, o Thiago Fint com certeza tem o maior faturamento da América Latina inteira. Ele tem 100.232.999,23 centavos faturados em 45 dias e quando ele falou que vendeu isso, o carrinho estava aberto. Ou seja, ele pode ter vendido mais. Ele tem também 8 dígitos, ou seja, 10 milhões de reais nos primeiros 15 minutos de carrinho aberto. Outra coisa, o maior Esse vídeo dele falando disso estourou um pouquinho. Esse vídeo dele falando: 10 minutos, vendemos 10 milhões. É muito bom. O cara realmente tá genuinamente feliz ali. A gargalhada do cara é fantástica. Vou colocar esse vídeo depois na edição. número de alunos da história no preço de 2.997. O Ah, é. projeto Nômade Milionário Legacy já possui mais de 30 mil alunos. Até o dia que o Thiago Fint tinha declarado isso. Pode muito bem agora ser mais. Recorde de audiência. Audiência de 170 mil pessoas ao vivo na primeira live do YouTube. Mais de 1 milhão de pessoas em todas as lives que eles fizeram. Recorde de pessoas no site de compra. 5,5 milhões de visitas no site de compra em 3 meses. Outro recorde, esse lançamento foi o primeiro lançamento da história, não sei se é do Brasil ou do mundo, mas é o primeiro lançamento da história a ter, presta atenção, uma audiência ao vivo maior na segunda live do que no primeiro dia de live. 200 mil pessoas simultâneas em todas as redes Isso é sociais. foda, tá? No segundo dia de live. Top 1 do marketing digital em viralizações no TikTok. A hashtag Vamos usar Thiago essa Fint hashtag possui pra ver se vai ajudar nós. 341 milhões de views no exato momento que eu tô gravando esse vídeo, superando todos os outros players do mercado. Top 1 do marketing digital em shorts do YouTube. A hashtag Thiago Fint possui mais de 6 mil vídeos em mais de 1.600 canais diferentes pelo Brasil, superando também todos os outros players de marketing digital. E a matemática? Como é que eu sabia que 100 milhões de reais entrariam? Simplesmente Vamos ver. por alguns motivos pequenos que são até fáceis de você pensar. Primeiro, eu comecei a analisar a quantidade de pesquisas que tinha no nome do Thiago Fint. E o Google me informava que o Thiago Fint sempre teve, em média, 10 a 100 mil pesquisas no nome dele. Porém, nos últimos dias, as pesquisas tinham aumentado mais de 900%. Ou seja, mais de 500 mil de pessoas começaram a pesquisar o nome dele do Google. 5,5 milhões de acessos no site eu já poderia ver antes dele fechar o carrinho. Se você for muito bom no que você faz, é possível colocar 1% para comprar. 1% de 5,5 milhões dariam 55 mil pessoas. Porém, cada pessoa acessou o site 1,6 vezes. Então, tem acesso repetido aí. Muita pessoa acessou mais de uma vez. Então, divide 55 mil, que seria 1%, por 1,6 acessos por pessoa. Dá 34.375 pessoas. Então, divide 55 mil, que é 1% de 5,5 milhões, por 1,6 acessos por pessoa. Igual a 34.375 pessoas. Representando 1% das pessoas que acessaram. 34.375 vezes 2.997, que é o valor do curso, daria algo em torno de 103.021.875 reais. Mas tem upsell, downsell, order rebump. Ele poderia vender um pouquinho menos que isso para menos pessoas ou um pouquinho mais. Até uns 110 milhões era possível chegar, só que com muita dificuldade. Se não fosse ele, eu não diria que outra pessoa chegaria. Na verdade, eu nunca vi uma pessoa num tamanho semelhante ao do Thiago. Achei forçação, tá? Ele ter descoberto isso aí. Dá pra você falar que aumentou 900%. Então o cara tá sendo muito pesquisado. Você já tinha uma noção, né? Que tava 2 anos se vendendo a imagem pra vender. Mas aí eu achei forçação, hein? Você vê esses números depois, não tem como. Mas também não estamos aqui pra julgar, né? Não estamos aqui pra julgar? Não estamos. Thiago Fint chegar a ter uma conversão de 1%, cara. 1% para 5 milhões de visitas é uma conversão mestra. Pra você ter uma ideia, é recorde de conversão. Ninguém nunca tinha feito. Mas, na minha cabeça, se o Thiago Fint conseguisse fazer o que ninguém tinha feito, uma conversão de 1%, que é muito difícil.
Mas não é impossível. 1% com mais de 5 milhões de visitas daria algo em torno de 100 milhões de reais. O Thiago Finch, até o momento da gravação desse vídeo, não anunciou publicamente a porcentagem de conversão que ele teve. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dias. Enquanto esse vídeo era editado, eu tive acesso a 2 informações novas, eu preciso que vocês Bela escutem camisa. elas. Primeira informação, o senhor Thiago Finch deu pra nós um vislumbre do quanto ele realmente faturou no seu lançamento. O maior lançamento do Brasil, que atingiu um VGV de 128 milhões de reais. Um pouquinho mais de 100 milhões, né, senhor Thiago Finch? Tá, mano. Provavelmente, eu não analisei tudo, não tive tempo, mas provavelmente nós estamos falando do maior lançamento da América Latina e um dos maiores do mundo, quiçá o maior do mundo. Segunda coisa, o segundo lugar, que era o primeiro lugar antes do Thiago Finch, agora pegou o segundo lugar, recebeu uma pergunta nos stories e falou assim, ó, por que o Thiago Finch não anda com vocês? E aí ele me fez uma resposta que me chamou muita atenção. Ele falou assim, o Thiago Finch não anda com a gente porque o Thiago Finch não está na mesma frequência que a gente. E o Thiago Finch literalmente não tá na mesma frequência que o Daniel Penin, que o Thiago Negro, que o Pablo Marçal, que o Wendel Quem será Carvalho, que falou isso? que o Pedro Sobral. Quem será que Ele não falou? tá na mesma frequência que ninguém. O Thiago Finch tá na frequência do top 1. Se você gosta ou se você não gosta dele, você pode não gostar, você pode gostar, mas não dá pra negar que vai pra ele a coroa, o The One do marketing digital, Thiago Finch. Como bom admirador de marketing digital e vendas online que eu sou, dessa vez, quem vai encerrar meu vídeo não vai ser eu. Vai ser o próprio Thiago Finch. O encerramento é seu, meu amigo. Sempre em todos os projetos que fiz nos últimos 9 anos, elevamos a régua do mercado mais uma vez. Daqui pra frente, o mercado passa a fazer o que sempre fez. Capinha nova, né? Copiar Tá aquilo que amarelado. fazemos. Afinal de contas, esse é o nosso maior objetivo: gerar riqueza, ditar as regras, criar tendências, deixar um legado. E claro, como sempre, mostramos o verdadeiro significado da palavra outlier, fora da curva. Eu sei. Muitos ainda chegarão a essa página com a doce esperança de que o projeto Nômade Milionário volte algum dia. Honestamente, eu demorei 2 anos para trazer ele de volta. E agora? Bom, agora o cometa Finch pode literalmente estar saindo do sistema solar sem um caminho de volta. Talvez você nunca mais tenha essa chance novamente. Algumas oportunidades são realmente únicas. Aos que tomaram a decisão certa e agora fazem parte dos novos milionários, brindaremos. Isso, Nova York, daqui 3 horas. Mas não precisava, Sim. né? Ver viagem. É só abastecer o jato e pegar a Bárbara também. A Bárbara. Sim, o terno é da Sud Supply, não esquece. Excelente, até mais. Muito bom, pô. O cara é bom, o cara é bom. Eu acho muito engraçado. Basicamente dele. é assim. Se você Não tem muito o que falar, né? O cara fez um lançamento foda, pô. O mais pica de todos, recentemente. E é o Finch.